Se há um Brasil que não para de render boas notícias, é o Brasil do campo. Os negócios do meio rural oferecem emprego num país que procura trabalho e são o pilar mais sólido da nossa economia. Para mostrar este Brasil, o Jornal Nacional foi buscar ajuda de especialistas e foi assim que nasceu a parceria com o Globo Rural. Até hoje, a cada nova demonstração de vitalidade do Brasil rural, o Jornal Nacional acrescenta com muito orgulho um capítulo a esta série. Assim diz o lavrador, eu não vou plantar arroz pra colher sem meu amor. A colheita é um ritual. Já era assim antes de Cristo e ainda é na Serra da Mantiqueira, a menos de 100 quilômetros da maior cidade do país e em muita roça pelo Brasil afora. O canto anima a apanha do grão. Eu não vou plantar arroz pra colher sem meu amor. Mas é o coro dos motores o que mais se ouve no campo agora. 90% de nossas lavouras comerciais já estão mecanizadas. A soja é a cultura que movimenta o maior número de máquinas no Brasil. Nesta safra, são mais de 35 mil colheitadeiras em ação, só nos campos de soja. Quem mora em cidade grande não imagina como é intenso o trânsito rural em época de colheita. A luz dos faróis vara a noite e rasga as manhãs, desenhando a cada ano um novo mapa agrícola. Antes, a cultura de grão se concentrava no sul e sudeste. Em 20 anos, se expandiu pelo resto do país. Os bandeirantes do século XX vieram de trator. Como tantas outras, a família Maggi trocou o sul pelo centro-oeste. Das dificuldades, fez riqueza e Blairo Maggi não só se tornou o maior produtor individual de soja do mundo, como acabou se elegendo governador de Mato Grosso. A soja é responsável não só por eu ser governador hoje, mas de ter criado mais de 120 cidades nesse estado nos últimos 20 anos. Lucas do Rio Verde é uma das cidades desse novo Brasil rural. A faculdade brota no meio da lavoura. Aqui os agricultores ajudam a fazer a ponte, a construir o posto de saúde. As crianças trocam as escolas particulares por modernas salas de aula da prefeitura. A gente percebe nitidamente uma migração dos alunos das escolas particulares e estaduais, devido à qualidade que temos aqui. Não faz 10 anos que Lucas entrou no mapa e já conseguiu o título de cidade com melhor qualidade de vida do estado. As concessionárias daqui lideram o mercado nacional de máquinas agrícolas. Só esta loja vendeu 400 tratores e colheitadeiras no ano passado. Rubens é um operário do campo. Mora na fazenda, mas tem jornada de trabalho e todos os direitos. 13º, 14º, mais a gratificação depois da colheita aí, né? Por trás dessa grande mudança no campo está a pesquisa. Em Londrina, no Paraná, fica o Centro Nacional de Soja da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Essa vitrine de canteiros exibe os progressos da soja no país. São variedades desenvolvidas para o nosso clima e nosso tipo de solo. Na década de 70, nós tínhamos em torno, digamos, de 10 tipos de soja que eram plantados no sul do Brasil, apenas no sul. E eram todos materiais introduzidos dos Estados Unidos. Hoje nós temos mais de 100 tipos diferentes de sementes que podem ser cultivadas em todo o território nacional e são todas genuinamente brasileiras. Com a melhoria das sementes, da tecnologia e da frota, o agricultor brasileiro ganhou muita velocidade de produção, o que permite uma prática que deixa americanos e europeus de boca aberta. É a colheita de 2 safras num mesmo ano agrícola, na mesma área. Olha só, uma máquina tirando a soja do campo e, imediatamente atrás, outra já largando o milho na terra. O que só é possível graças a uma invenção nacional chamada de plantio direto. É
É recente a descoberta de que em clima tropical não é preciso tanto preparo de terra como fazem os europeus e nós imitamos por quase 500 anos. Plantando diretamente, o agricultor ganha tempo para fazer uma segunda safra, chamada safrinha. Essa rotação de culturas melhora a qualidade do solo e o ganho do produtor. Resumindo, a safrinha que traz lucro. Podemos comparar a agricultura brasileira a um atleta. A tecnologia ajudou a dar força, a persistência a superar nossas próprias marcas. Ultrapassamos a barreira mágica dos 100 milhões de toneladas de grãos. Neste ano, devemos bater um novo recorde, 114 milhões de toneladas. Em apenas 10 anos, o Brasil dobrou a capacidade de produzir alimentos. O comboio de caminhões corta a planície de Goiás. De uma única fazenda, mais de 1000 bois estão saindo para o frigorífico. Não é uma cena rara no país que tem o maior rebanho comercial do mundo e abate 120 mil cabeças por dia. O velho vaqueiro que se embrenhava no sertão já é quase um personagem do folclore. A criação de gado se sofisticou. Esse prédio luxuoso no Triângulo Mineiro é um centro de reprodução animal. A inseminação artificial é um dos instrumentos da melhoria genética do rebanho. Por isso, um touro reprodutor chega a valer R$1 milhão. Um pouco do seu sêmen custa mais que um computador. 241, carimbo 89. E o computador foi parar no curral. No dia a dia, os vaqueiros convivem agora, por exemplo, com aparelhos de ultrassom para saber se a vaca está prenha. Antes, uma vaca só dava a primeira cria aos 4 anos. Hoje já tem novilha emprenhada aos 15 meses. A mistura de raças produz animais rústicos, precoces e mais produtivos. Na década de 80, um boi demorava de 4 a 5 anos para engordar. Agora vai para o abate entre 2 e 3. Peão das antigas, já aposentado, seu Bernardino diz que lhe enche o coração ver tanta mudança. A gente não imaginava que não podia chegar uma época dessa. A fazenda virou empresa, capataz agora é gerente, tem faculdade, formação no estrangeiro. O zootecnista Fábio Dias conta que também foi dado um grande passo no pasto, com a correção do solo e a introdução de novos capins como a braquiária africana. A melhoria desses capins localmente, que é muito importante, os institutos de pesquisa brasileiros desenvolvendo e adaptando essas variedades novas todas, para que a gente pudesse explorar o Brasil como um todo e não ficar concentrado em São Paulo para baixo, né? Mais que a pecuária bovina, progrediu a avicultura. Em 2002, a produção de carne de frango ultrapassou a de boi em quase 400 mil toneladas. Claro, ainda há muita criação de terreiro, o apetitoso franguinho caipira alimentado à mão, como faz com paciência Dona Toninha Pascoal no interior paulista. 1 ano para chegar ao ponto de ir para a panela. A criação caipira é, por natureza, lenta mesmo, daí aquele ditado, de grão em grão a galinha enche o papo. Já o frango comercial tem um crescimento explosivo. Veja, tem 40 dias este aqui, pesa 2,5 kg. Compare com o frango de 40 dias da Dona Toninha, olha. Quanto pesa? Meio quilo. O galinheiro moderno tem água tratada e filtrada. A ração balanceada corre em coxo automático. O computador regula luz, temperatura, umidade do ar, ventilação. Um alarme avisa na casa do tratador se há algum problema. Um pintinho desse é a mesma coisa de uma plantinha. Se você tratar ela mal desde o começo, no final você não vai ter fruto. A eficiência do sistema reduziu o período de engorda. Há 20 anos o frango levava 2 meses do ovo ao frigorífico. Hoje já fica pronto em até 37 dias. O criame de porco também passou por grande alteração. Dizem até que o porco fez regime e virou suíno. Perdeu gordura, ganhou mais carne. Descendente do javali selvagem, era forte na frente e fino atrás. O melhoramento genético desenvolveu a parte mais nobre, o pernil. Hoje nós temos um animal que come menos e produz mais carne. Com isso, os nossos custos de produção caíram e nós nos tornamos competitivos na suinocultura, a nível nacional e internacional.
Para tratar dos porcos, o funcionário precisa antes tomar banho. O galpão de engorda tem equipamento de climatização, semelhante ao ar-condicionado. E é uma exigência do mercado respeitar a política do bem-estar animal. Frango, boi, porco também têm direitos. Não sentir frio, fome, sede, nem medo ou angústia. Para evitar estresse, tem até aparelho de som na pocilga. A porcada cresce ouvindo música. Eu gosto mais de música sertaneja, igual eu mesmo. Aqui, ó. Mercadoria boa, barata aqui, ó. Dia de domingo, seu Jacinto Piveta não folga. Com a mulher, Célia, amanhece na feira. O vizinho, Eduardo Sudac, abana o café que Dona Edviges passa no descascador manual. O filho cuida dos porcos. 80% da produção nacional de grão saem das mãos de pequenos e médios agricultores. Gente como seu Eduardo e seu Jacinto. Eles fazem parte da mesma comunidade agrícola, no norte do Paraná. Sabáudia, como a maioria dos pequenos municípios brasileiros, vive da atividade rural. Entre os pequenos, eu acho que sou bem sucedido, né? Seu Eduardo produz este ano 5.000 sacas de soja, milho e trigo. Cultiva 50 hectares, sem empregado. Eu me considero daqueles que acompanham a tecnologia, né? Através da cooperativa, sempre trabalha com o que há de melhor em semente, adubo e manejo. E tem venda garantida, até para exportação. Quer dizer, ombreia com os grandes, mas não tem capital, nem maquinário. Quase igual ao grande, só tem uma diferença. Que o meu é financiado, eu pago para plantar, eu pago para colher, eu pago para transportar. Sempre sobra um lucrinho para melhorar uma coisinha aqui e ali, como a troca do carro. Agora vai podendo, comprando mais novo. E esse aqui, comparando com os outros, como é que é? Esse é bem mais novo que os outros, né? No Corcel 82, vamos visitar o vizinho, que tem propriedade 10 vezes maior. Tudo bem? Vamos sim. Família boa? Bem. Obrigado. Seu Jacinto planta mais de 500 hectares. Na região, é um grande produtor. Tem plantadeira, niveladora, enfim, máquina para todo tipo de serviço. Mais caminhões, caminhonetes. No fundo da garagem, algo faz seu Jacinto agir que nem menino com brinquedo novo. Olha que bonito. Olha que bonito que é. Bonito grandão. Tá zerinha. Se a propriedade fosse maior, eu ia produzir mais. Eu produzindo mais, então eu pegava uma máquina dessa. Eu podia comprar uma máquina dessa. Porque a vontade é muita, né? Você vê seu vizinho ali, ó, com essas máquinas novas, como é que você não vai ter? Nesta época do ano, no entanto, as principais máquinas do seu Jacinto Piveta não ficam guardadas no barracão. Estão no campo, fazendo a colheita. Não tá bom para colher? Não. Então, as máquinas ficam na garagem. Tá bom para colher? Pega as máquinas e vai colher. Aí eu preciso correr atrás dos vizinhos. Chegando, você pode... Hoje não dá. Depois da manhã. Chega no outro, hoje também não vou semana que vem. E nesse ponto que eu tomo prejuízo, né? Boa tarde. Estou chegando. Finzinho de tarde, seu Jacinto paga a visita a seu Eduardo, aproveitando para conversar com o agrônomo que dá assistência na área. As mulheres põem a mesa do lanche, já quase janta, né? A mesa nada veio da padaria ou do supermercado. E o papo vai longe, com atenção nos cálculos sobre a safra. R$ 507 por hectare. Olha que curioso, pelas contas aqui, o pequeno está conseguindo um rendimento maior por hectare. Neste ano, o seu Eduardo produziu em média 66 sacas de soja por hectare e o seu Jacinto 53. Quer dizer, ele está tirando R$ 500 a mais por hectare. Mesmo sendo mais eficiente, seu Eduardo não consegue progredir. O que impede a gente crescer mais, por causa que a minha área é muito pequenininha.
Então, o lucro é muito pequeno que sobra. Com o modelo de agricultura que nós temos, fica bastante difícil para o senhor Eduardo ter um crescimento. Ele se mantém, ele produz o suficiente para ele ter uma vida muito boa na propriedade dele, mas agregar uma nova área fica bastante difícil por causa do preço bastante elevado da terra na nossa região. Muitos amigos de seu Eduardo desistiram da roça, mas ele se acha em situação melhor do que os que foram para a cidade. Continua semeando, com esperança. Quando você vem aí, eu tiver 75 anos, aí já tem um trator bom, tem um plantio bom, né? Pelo menos, né? É essa a esperança que a gente tem. A árvore que deu nome ao Brasil foi nosso primeiro produto de exportação. Já no começo da colônia veio a cana-de-açúcar, depois o café, a borracha. Hoje o que sai da roça brasileira chega aos 5 continentes. Rã criada no interior de Goiás é servida em restaurante chinês de Nova York. Mel da caatinga nordestina vai para o Japão. A Europa, a terra de origem da maçã, hoje compra a fruta de Santa Catarina. E este ano a previsão é de que o Brasil se torne o número 1 na exportação mundial de soja, desbancando os Estados Unidos. O comércio com o exterior equilibra as nossas finanças. Veja como funciona a chamada balança comercial. Quando compramos lá fora petróleo, máquinas e equipamentos, peça de computador, de celular, remédios, o prato da importação pende. Com tudo que os setores de indústria e serviços precisam de fora, o país gastou no ano passado 42 bilhões de dólares. No prato da exportação, entraram carros, aviões, ferro, totalizando 35 bilhões de dólares. Até aí, um saldo negativo de 7 bilhões. Vamos acrescentar aqui na importação o que o Brasil compra de fora para o setor agrícola. Fertilizantes, alimentos como o trigo, foram quase 5 bi, aumentando o buraco para 12 bilhões. A conta só sai do vermelho quando entram as exportações agropecuárias, o nosso fiel da balança. Em 2002 foram 25 bilhões de dólares. O valor neste prato chegou a 60 bi, aliviou aquele peso e o saldo de negativo ficou positivo em 13 bilhões de dólares no ano passado. Quer dizer, é o agronegócio que faz o Brasil ter dinheiro em caixa. A conquista do mercado externo é uma luta. Não basta produzir laranja de excelente qualidade. É preciso produzir mais, reduzir custos e olhar longe, pois antes mesmo da florada, a safra já está vendida para a indústria. Nós temos aí um contrato com o setor industrial, garantido, dolarizado, o que nos proporciona uma certa segurança. Outra luta é vencer as barreiras comerciais. Quase todo o nosso suco antes ia para os Estados Unidos. Os impostos altíssimos criados para proteger os laranjeiros da Flórida fizeram com que o Brasil descobrisse novos mercados, Europa e Ásia, para onde seguem 90% da produção que passa por este moderno sucoduto no Porto de Santos. Aliás, os portos brasileiros estão procurando se adaptar ao volume cada vez maior das exportações agrícolas. Só de soja serão embarcadas 30 milhões de toneladas este ano. O porto de Paranaguá, principal ponto de saída da grande estrela das exportações, convive quase que diariamente com filas de caminhões e de navios. Se o país tivesse mais ferrovias, usasse melhor o potencial de seus rios, poderia baixar o custo do transporte, um dos mais altos do mundo. Mas nessa buraqueira, o agricultor de soja brasileiro gasta quase 3 vezes mais que o americano no escoamento de grãos. Uma situação precária que contrasta com a eficiência na produção. Veja só, a carne de porco, por exemplo, já sai do frigorífico com um código de barras. Por meio dele é possível saber como o animal foi transportado, onde foi criado, as vacinas que tomou, o que comeu, de que roça veio o milho usado na ração, até a mãe do bicho. Toda a cadeia pode ser rastreada em curto espaço de tempo, dando segurança alimentar da cadeia de produção até o prato do consumidor. O grupo de alemães veio checar como é produzida e processada a carne de boi. Fez uma encomenda de 800 toneladas de contrafilé e filé mignon. E já pensa em levar da próxima vez um corte que só tem no Brasil. Das Picanha als Grillfleisch kennen wir in Deutschland nicht.
A carne começa a ganhar fama agora, mas outra parte do boi já faz sucesso na exportação há muito tempo. O Brasil está entre os 3 maiores produtores de couro do mundo, só perdendo para a China e Estados Unidos. Estamos exportando por ano 17 milhões de peças assim. Quanto é que se consegue por um couro desse no mercado internacional? Nós estamos conseguindo em média 60 a 70 dólares por couro. O Brasil já exporta mais de $1 bilhão por ano em couros, outro 1,5 bilhão de dólares em calçados. Nós podemos estar exportando nos próximos anos mais 6 bilhões de dólares, com geração adicional de 400 mil empregos. O setor de couros é um bom exemplo de como o Brasil pode ampliar ainda mais as exportações do agronegócio. O desafio que o novo século impõe ao país que nasceu exportando é vender, além da matéria-prima, o produto industrializado, criando empregos, ganhando mais. O campo dá a mão para muitos setores da economia. Esta é uma grande fábrica de produtos de beleza, emprega 4.200 pessoas. Aqui se usa muita matéria-prima de procedência agropecuária. Tem produto que leva mais de uma dúzia de derivados animais e vegetais. Este, por exemplo, é o extrato da semente da soja, um dos principais componentes de um creme anti-rugas. O extrato de um derivado de soja, que no caso é a semente da soja, ele contribui dentro deste produto para a manutenção da maciez da pele e também para a sua nutrição. Na linha de montagem, a revelação é uma surpresa até mesmo para a Raquel dos Santos, que trabalha com isso há 17 anos. Eu fiquei admirada, porque a soja a gente sempre usou como alimentação, né? Eu não sabia que podia ser usada em cosmético também, né? Olha, além da importância no trabalho, os produtos e derivados agropecuários têm uma forte presença também na vida pessoal da Raquel. Agora a gente vai ver o tanto de coisa do campo que tem na casa dela, que fica aqui na periferia da Zona Sul de São Paulo. Com licença. A primeira coisa a se observar é que a casa tem muito da floresta. O piso é de taco. Os móveis, a moldura dos quadros, tudo de madeira. Bem como o lápis, o caderno com os quais a filha Andressa está estudando. E olha o tênis dela. A borracha vem da seringueira. O passatempo das duas é bordar pano de prato. A linha é de algodão, assim como boa parte da roupa da família. Uma coisa ou outra a gente sempre sabe, não, isso vem da terra, vem de animal, vem de algum lugar, mas só quando a gente para pensar nisso que a gente vê que a gente não consegue viver sem. Praticamente todas as coisas de higiene pessoal têm ingredientes que vêm da roça. O desodorante, a loção após barba, por exemplo, são à base de álcool, da cana-de-açúcar. Num exercício de imaginação, poderíamos dizer que a Raquel tem uma vaca dentro de casa. É só abrir a geladeira. O leite, o queijo, a manteiga. O sabão e a maioria dos sabonetes são feitos com sebo do boi. A pólvora só é fixada na ponta do palito graças a um importante derivado bovino, a gelatina. Tem uma fazenda, uma mini fazenda aqui dentro. O que o campo produz gera muita riqueza em outros setores da economia. Um boi, por exemplo, quando deixa a fazenda para ir para o abate, vale em torno de $300, entre 800 e R$1.000. Mas só o couro de um único boi vai valer outro tanto, outros R$1.000, depois de curtido e transformado em coletes, cintos, sapatos e bolsas, produtos do nosso dia a dia. Veja quanto o campo produz no Brasil. Da porteira para dentro foram R$150 bilhões no ano passado. Da porteira para fora, os produtos do campo geraram mais R$300 bilhões. O PIB agrícola foi de R$450 bilhões em 2002. O PIB nacional, o conjunto de tudo que o país produz, foi superior a R$1,3 trilhão. Quer dizer, o agronegócio gera aproximadamente 1/3 de toda a riqueza do país. O produto agrícola é a ponta de uma grande corrente de trabalho e de negócios, a chamada cadeia produtiva.
O milho se liga ao frango, a soja se liga ao porco, tudo se liga ao homem. E o homem não alimenta só o corpo, também o espírito. Frei Natalino não planta nada, mas é o padre que mais colhe soja no Brasil. Com a doação dos agricultores, conseguiu construir a igreja de Sapezal, no Mato Grosso. Olha, aproximadamente, vamos dizer, umas 30 mil sacas de soja custou esta igreja.